Olá, turminha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 13ª aula de língua portuguesa. O livro ainda é o livro 1, a unidade 2, o capítulo 2. Algumas descobertas sobre o corpo humano, das páginas 66 a 68. Os itens abordados serão encontros vocálicos e a correção da nossa ficha de atividades das páginas 31 a 38. As atividades correspondentes a esta aula são Mão na Massa, páginas 66 a 68, De Olho no Local, página 69, e a ficha de atividades, páginas 35 a 38. Vou começar na página 66, falando um pouquinho sobre os encontros vocálicos. Leia o texto a seguir. Celular ou computador prejudica a visão das crianças? Bom, fique atento. Uso de telas por crianças. Olha aqui, gente. Principais problemas nos olhos que o excesso de telas pode gerar: pontos secos, ardência, lacrimejamento, vermelhidão e miopia. 50 milhões de brasileiros apresentam distúrbios de visão. 20% das crianças em idade escolar apresentam algum tipo de problema de visão. E 70% das crianças e jovens fazem uso da internet ao menos uma vez por dia. Dicas: fazer a criança realizar atividades em ambientes externos diariamente. Não aproximar demais os olhos dos celulares, tablets e computadores. Manter a tela do celular a 60 centímetros da face, no mínimo. A cada 1 hora, tirar o olhar das telas e focalizar em objetos distantes. Uso de tablets e celulares por crianças de 2 a 5 anos não deve ultrapassar 1 hora por dia. Essa aqui, gente, é uma fonte que foi retirada do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Organização Mundial de Saúde, do Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, tá? E também, né, de alguns outros institutos. Página 66, primeira questão, mão na massa. O texto faz um alerta importante para a saúde das crianças. Qual é esse alerta? Bom, gente, qual é o alerta que o texto está trazendo? Crianças não devem usar a internet? Não, né? Apenas adultos devem usar celulares e tablets? Também não. A resposta correta é: o excesso de uso de telas pode prejudicar os olhos de crianças. Segunda questão. Em relação ao número de crianças que fazem uso da internet ao menos uma vez por dia, elas são maioria ou minoria? Hoje a gente percebeu que corresponde a 70% das crianças, então elas são a maioria. Terceira questão. Sabia que o uso de telas pode trazer riscos à saúde? Você acha que algumas pessoas exageram no uso de tablets e celulares? Converse com o professor e os colegas sobre o assunto e reflitam sobre o que pode ser feito em relação a esse problema. Bom, gente, no caso, vocês devem conversar com os familiares de vocês. Vocês acham que o uso em excesso, né, de telas, no caso, celular, tablet, computador, né, isso pode estar prejudicando? Vocês acham que sim ou não? O que pode ser feito com relação a esse problema? Quarta questão. Observe as seguintes palavras utilizadas no texto e circule as duas vogais que estão juntas. Então, nós temos a palavra ardência, no caso é o I e o A, vocês devem circular. E miopia, vocês devem circular o I e o O e depois circular o I e o A. Quinta questão. Separe as sílabas das palavras anteriores, né? Vocês vão separar em sílabas as palavras anteriores. Ficou ardência, miopia. Sexta questão. O que aconteceu com os encontros vocálicos na separação de sílabas? Ficaram juntos ou separados? Bom, gente, na palavra ardência eles ficaram juntos e na palavra miopia eles ficaram separados. Então, nós vamos agora falar um pouco sobre encontro vocálico. Definição de um encontro vocálico. É uma sequência de sons vocálicos em uma palavra. Antigamente, falava-se muito que o encontro vocálico era um encontro de vogais, quando, na verdade, isso é uma definição que não é que esteja errada, mas digamos que está um pouco incompleta. É uma sequência, na verdade, de sons vocálicos. E esses sons vocálicos, eles podem ser representados por vogais
ou por uma vogal e uma semivogal, e até mesmo por uma consoante, como o M e o N, naquelas sílabas an, em, in. Nunca ocorre o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba. A gente vai já perceber como é que isso acontece. Classificação. Bom, eles são classificados, gente, de acordo com ficarem juntos, ficarem separados. Ditongo. O ditongo é o encontro de duas. No caso, é uma vogal e uma semivogal. Ou uma vice-versa. Pode vir a semivogal primeiro e a vogal depois. Primeiramente, vamos lembrar o que é uma vogal e uma semivogal. A vogal, gente, é aquele que é pronunciado totalmente pela boca. O A, né? Nós temos as vogais A, E, I, O, U. Só que quando elas se juntam com outras, algumas elas ficam com a pronúncia mais fraca. E por isso elas são chamadas de semivogais. Geralmente o I e o U são semivogais. Mas o A, ele nunca será uma semivogal. Então vamos lá. Exemplo aqui, noite. Qual é que você percebe que o O, ele é mais forte? Ó, noite. O I quase não sai quando a gente pronuncia. Então o O é a vogal e o I é a semivogal. E eles ficam juntos na mesma sílaba. Mesma coisa acontece com limão. Olha o A, mão. O O, ele parece que quase não sai. Então o A é a vogal e o O é a semivogal. Ouro, do mesmo jeito. O O é a vogal e o U a semivogal. E nós podemos perceber que quando eles estão juntos na mesma sílaba, nós temos o ditongo. Já no tritongo, olha o nome, tri, nós temos três. Uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal. E sempre eles vão estar juntos na mesma sílaba. Olha o exemplo, quaisquer. Quando a gente fala quais, o A, ele é bem mais pronunciado. A gente percebe que ele sai com a maior facilidade do que o U e o I. Então, o A é a vogal, o U e o I, semivogal. Paraguai, mesma coisa, olha o A, guai, né? A gente percebe que no caso o A é a vogal, o U e o I é a semivogal. No caso do hiato, gente, eles vão ficar separados. E por isso, no hiato, nós temos duas vogais. Lembra que duas vogais não podem ficar juntas? Só pode ser uma vogal e uma semivogal. No hiato, como eles se separam, você consegue pronunciar todas de uma maneira mais forte, de uma maneira mais fácil. Olha só, saúde, você pronuncia os dois, saúde, tanto o A como o U, porque os dois aqui são vogais. Baú, vogais também, e ficam separadas. Cooperar também ficam separadas. Então, quando nós temos as duas juntas na mesma sílaba, ditongo. Três juntas na mesma sílaba, tritongo. E duas separadas, hiato. Olha aqui, do jeitinho que eu acabei de falar. O ditongo, elas ficam juntas, uma semivogal e uma vogal. Tritongo, ficam juntas, duas semivogais e uma vogal. Hiato, são duas vogais que vão ficar separadas. E aqui no nosso livro, na página 67, ele está falando justamente sobre isso. Quando ficam juntas, nós temos ditongo. Quando ficam as três juntas, tritongo. Separadas, hiato. Primeira questão na página 68. Destaque no texto, tá? Outras palavras com encontros vocálicos. Separe-as em sílabas e classifique-as no quadro adequadamente. Hiato nós temos crianças, miopia, dia, realizar, ambientes e diariamente. Ditongo nós temos ou, visão, principais, ardência, ao, demais, brasileiros, distúrbio, visão, não e vermelhidão. No caso de tritongo, gente, que ele colocou milhões, mas está errado, tá bom? Milhões não é tritongo, milhões é ditongo. Segunda questão, nós vamos pintar de acordo com a legenda. Se for verde, hiato. Se for ditongo, é vermelho. E se for um tritongo, viríamos pintar de azul. Então, olha só. Hiato nós teremos maestro, baú, teatro, ciúme, cafeína, oceano e saída. Ditongo nós temos relógio, deixou, história, coração, primeiro,
pneu, travesseiro e beijo. E de azul, os tritongos, nós teremos Paraguai, Uruguai, Saguão, Enxaguei e Averiguei. Página 31 da ficha de atividades. Nós vamos ler as frases e reescrever de acordo com a classificação correta. Olha como é que ficou. Multiplicativos, que são aqueles que vão indicar uma multiplicação, tipo dobro, triplo. A minha avó tem o triplo da idade da minha mãe, né, da minha idade, desculpa. Hoje a criança bebeu o dobro de leite. Mamãe precisou dobrar a receita de bolo. Meu celular tem o dobro de funções do que o seu. Ganhei o triplo de doces. Aquele homem tem o triplo do meu dinheiro. Já fracionários são aqueles que vão indicar uma fração, uma parte de um todo. Rafael comeu 1/4 do bolo de chocolate. Heraldo tem 1/3 da idade de Breno. Comi 1/3 da maçã. Bebi meio litro de água. E Marina comeu meia torta. Página 32. Leia o trecho abaixo. Marcos comprou um bolo para celebrar o aniversário dele. Para as pessoas que estavam na festa, Marcos serviu 3/5 do bolo. Para sua mãe, Dona Lídia, Marcos ofereceu 1/5 do bolo. E o restante ele guardou na geladeira. De acordo com o texto, responda. Quanto do bolo ficou na geladeira? No caso, gente, se ele serviu 3/5 e deu 1/5 para a mãe dele, então ele retirou 4/5 do bolo. Então, o que ficou na geladeira que ele guardou foi somente 1/5. B. O que aconteceu com a maior parte do bolo? Pois a maior parte do bolo foi servida aos convidados, né? Que foram os 3/5. C. Dona Lídia ganhou quanto do bolo? Dona Lídia ganhou 1/5. A parte que ela ganhou é maior, igual ou igual a dos demais? Bom, ela ganhou o quê? O pedaço que ela ganhou é igual ao que foi o quê? Guardado na geladeira, que é 1/5, e é menor do que foi servido aos convidados. No quadro abaixo, desenhe um bolo e faça as mesmas divisões que Marcos. Pinte de vermelho a parte que foi servida na festa, de azul a parte que foi oferecida a Dona Lídia e de amarelo que foi guardado na geladeira. Bom, então vocês devem dividir o bolo em 5 partes, pintar o quê? De azul, a parte que foi o quê? De vermelho, aquele ofereceu na festa. Então, você pega o bolo, desenha, separa em 5 partes. 3 partes vão pintar de vermelho, que é a parte que ele serviu. Uma parte vocês vão pintar de azul e mais uma parte de amarelo. Página 33. Leia a receita a seguir e depois responda as perguntas. Massa de pizza. Ingredientes. Vamos lá para os ingredientes. 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento para pão, 3/4 de xícara de leite morno, 1/4 de xícara de óleo ou azeite e uma pitada de sal. Modo de preparo. Primeiro, dissolva o fermento no leite morno. Acrescente aos poucos a farinha de trigo, o sal e o óleo. Abra a massa e deixe descansar até crescer. Asse por 15 minutos antes de colocar o molho de tomate e o recheio. Primeira questão. Classifique os números encontrados no texto em cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Cardinal nós temos 2, 1, 1 e 15. Ordinal, primeiro. Multiplicativo não há nenhum. Fracionário, nós temos aqui, né, que é no caso a metade, o 3/4 e 1/4. Página 34. Segunda questão. Qual é o ingrediente usado em maior quantidade? A gente sabe ali, gente, que a maior quantidade foi de farinha de trigo. E o menor, em menor quantidade? Menor quantidade foi o sal. Quarta questão. Para que a massa seja assada, utiliza-se 1/4 de hora. Em quantos minutos a massa estará assada? Bom, gente, 1/4 de hora corresponde a 15 minutos. A gente pode perceber que o reloginho ele tá assim, 1/4, 15, aí quando você vem pra cá, 30, pra cá, mais 45 e aqui você fecha nos 60. Quinta questão. Procure receitas em livros, sites ou até mesmo alguma receita de família e copie no quadro a seguir.
Em seguida, escreva qual é o ingrediente utilizado em maior e em menor quantidade. Nesse caso, a resposta ela é uma resposta pessoal. Vocês vão pesquisar e vão colocar de acordo com a receita. Primeira questão da página 35. Observe o exemplo para completar o quadro abaixo. Nós temos a palavra, vamos separar as sílabas e classificá-las de acordo com o encontro vocálico. Uruguai é um tritongo, vassoura, ditongo, poema, hiato, céu, ditongo, peixe, ditongo. Segunda questão. Observe as palavras no quadro a seguir. Nós vamos circular os encontros vocálicos e classificá-los. Em duas, você tem que circular o U e o A, e ele é um hiato. Chão, circula o A e o O, é um ditongo. Paraguai, circulem o U, A, I, e é um tritongo. Quando vocês vão circular o U e o A, e ela é um ditongo. E dia, vocês vão circular o I e o A, e ela é um hiato. Iguais, circulem o U, A e o I, é um tritongo. Saudade, A e U, ditongo. Luar, U e A, é um hiato. Terceira questão, escolha o caderno de sua disciplina favorita, abra na última tarefa e encontre duas palavras com hiato, duas com ditongo e duas com tritongo. Copie-as no quadro a seguir, pinte os encontros vocálicos e realize a separação silábica. Bom, gente, se vocês não quiserem pesquisar na última tarefa, vocês podem estar do caderno, vocês podem estar pesquisando na última tarefa do livro de língua portuguesa também, não tem problema. Página 37, primeira questão. Vocês vão, as palavras desse quadro, elas possuem tanto ditongo, também tem outras com hiato. Vocês vão circular e classificar, colocar na coluna correta, se é hiato ou é ditongo. Baú é hiato, cafeína, hiato, moeda, hiato. Ditongo, caixa, leite e pauta. Lembrando que no primeiro quadrinho já tem todas as vogaizinhas circuladas. Vocês podem estar circulando tanto na tabelinha como no primeiro quadro. Moinho, país, piada e rainha vão permanecer na coluna de hiato. Na coluna de ditongo, muito, chapéu, azuis e outro. Segunda questão da página 38. Escreva ao lado de cada imagem o nome da fruta que está sendo representada. Separe a palavra em sílabas e classifique-as em ditongo, tritongo e hiato. Gente, olha só, vocês podem encontrar essa classificação escrita dessa maneira, ditongo, tritongo e hiato, ou classifique-as quanto à presença de um encontro vocálico. Então aqui nós temos mamão, é um ditongo, limão, também é um ditongo, framboesa, hiato, e melancia, hiato. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês, continuem estudando, se dedicando. Se houver alguma dúvida com relação a essa aula, anotem essas dúvidas e tirem durante as nossas videoconferências. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!